a todos vocês presentes na Catedral Nossa Senhora de Lourdes e a você que nos acompanha através da Rádio Água Viva, RTV Canal 38 e internet. A nossa celebração de hoje está sob a responsabilidade do grupo de mães intercessoras aqui da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, que nos reunimos todas as quartas-feiras, às 18h30 na cripta. E essa equipe está assim constituída hoje. Ao comentário, Neide Balan. Ao canto litúrgico, Grupo Oferenda. Fará a primeira leitura, Edna Garcia. A segunda leitura, Liara Bittencourt. E as preces, Vilma Albuquerque. Proclamará o Evangelho, Diácono José Marcato. E esta Eucaristia será presidida por Monsenhor Roberto Carrara. Colocamos diante do Pai as intenções que cada um de nós trouxemos no nosso coração. E rezamos ainda pelos falecidos. Maria Aparecida da Silva Almeida, 7º dia. Pedro Ravaneda, 7º dia. João Agostinho Parra Filho, falecido sexta-feira. E pelos demais falecidos, Antônio de Oliveira Moraes e Adalberto Tosini, 6 meses. Cantemos todos juntos o canto inicial. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Para celebrar a sua glória entre os povos, para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar a alegria e a paz, para consolar os corações. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Para proclamar a boa nova a seus pobres, para anunciar libertação aos prisioneiros, para publicar o ano do Senhor, exulto de alegria em Deus. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. Ele me escolheu, me consagrou, me enviou. São poucas as crianças ainda, tem mais para vender, nós pagamos com pirulito. Vamos acolher então as crianças e ouvir a leitura da ambientação. Muitas pessoas passam a vida preocupadas com o que os outros dizem a seu respeito, ou não, se estão ou não sendo aceitas pelos demais. Hoje, o Senhor Jesus nos apresenta um modo tão simples de enfrentarmos as situações de rejeição. Quando o povo da sua terra quer matá-lo, ele passa pelo meio deles e continua o seu caminho. Assim devemos prosseguir nossa vida, olhando sempre para Jesus e tendo diante dos aplausos ou da indiferença ou da reprovação a mesma atitude. Bem, meus queridos irmãos, somos todos convocados por Deus neste momento para ouvir a sua palavra, para oferecer o sacrifício e para celebrar a festa grandiosa da ressurreição do Senhor, que nos garante também a ressurreição e a vida eterna. A vocês, então, reunidos aqui na Catedral, vocês que estão sintonizados conosco através da Rádio Água Viva,
através também da TV Canal 38, através da internet. Vamos iniciar então este 4º domingo do tempo comum. O façamos em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A liturgia da palavra de hoje nos fala da preocupação de Deus Pai com a nossa vida, a nossa alegria, a nossa felicidade. Para isso Ele nos manda os seus profetas. Profeta escolhido por Deus desde sempre, anunciando a sua palavra. Mas o profeta corre risco enorme. Então nós vemos na palavra, nas leituras de hoje, a rejeição desta palavra. Então o exame de consciência nosso tem dois aspectos. Nós aceitamos a palavra de Deus, procuramos conhecê-la e nós a divulgamos também, porque se não a divulgarmos, nós teremos que prestar contas ao nosso Deus. Examinemo-nos. Vamos cantar pedindo perdão. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, 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 piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos a glória. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam o Rei celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória
atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, O Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. Amém. 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 Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminados os ritos iniciais, passemos para a liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Jeremias. Nos dias de Josias, rei de Judá, foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, os sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, para que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me, libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em
vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, a dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para os sustentos dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas, quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos no espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem essas três coisas: fé, esperança e caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar ao pobre a quem está no cativeiro. Libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras que, cheias de encanto, que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus caríssimos irmãos, reunidos aqui na Catedral de Apucarana, ou sintonizados conosco através do canal 38, ou através da internet e também através da Rádio Água Viva. Estamos então no 4º domingo do tempo comum, iniciando, portanto, o ano litúrgico. O que a liturgia de hoje nos apresenta e nos faz refletir? Jesus está começando o seu trabalho, anunciando a palavra de Deus. Domingo passado nós ouvimos aquilo que nós cantamos no cântico de hoje. O cântico de entrada: repousa sobre mim o Espírito do Senhor, Ele me escolheu, me consagrou, me enviou para celebrar a sua glória entre os povos, dilatar o seu reino entre as nações, anunciar a alegria e a paz, consolar os corações. Então vejam, aqui está no canto aquilo que foi domingo passado e hoje continuação. A preocupação do nosso Deus Pai em nos dar tudo de que necessitamos para viver uma vida de paz, de alegria. Reino de Deus. No que consiste o reino de Deus? A essência está na segunda leitura. Se vocês prestarem atenção, segunda leitura, a carta, esse trecho longo da carta que São Paulo escreve aos cristãos de Corinto. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, tivesse uma fé a ponto de transportar montanhas, desse dinheiro para todo mundo,
Mas se eu não tiver o amor, não tiver a caridade, isso nada vai adiantar, nem para mim, nem para os outros. O amor aqui, então a palavra caridade, a tradução do grego, então ela está aqui como caridade, mas a essência é o amor. Então, quando eu faço a caridade, eu estou querendo demonstrar o quanto eu amo as pessoas. Então, São Paulo está dizendo que aqui na Terra nós temos 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas a fé e a esperança vão acabar. Porque quando a gente for para a eternidade, não tem mais fé. Porque ali nós estaremos vendo face a face. Para que ter fé? Estou vendo? Não tem mais esperança. Por quê? Porque eu já recebi. Não espero receber mais nada. Mas a caridade vai continuar. Porque lá se vive este amor intenso. E este amor que se vive lá no céu, de alegria e de paz, sempre é aquilo que é a essência do reino de Deus, que Deus quer colocar no nosso meio. Então, para isso, Ele vai mandando profetas. Então, vejam a primeira leitura. As 2 leituras, mais ou menos, estão ligadas entre si. 2 fatos importantes. O primeiro, o profeta Jeremias. Quando ele viveu? A data certa não sabemos, mas em torno ao ano 620 e 585. Sabemos 585, quando ele deixou então a Israel e foi para o Egito, quando Nabucodonosor destruiu a cidade e o templo e levou os escravos, mas deixou a ele a opção de escolha. Você quer ir conosco para a Babilônia ou quer ir para outro país? Eu vou para o Egito. Pronto, sabemos até isso. Agora, o que acontece? Quem foi esse profeta? Momento difícil na história de Israel. Mas Deus, então, querendo ajudar a resolver o problema, manda alguém em seu nome, e mandou o profeta. Então, vejam a vocação do profeta. O que ele vem? É mandado de Deus. Então, profeta é uma palavra grega, ou melhor, 2 palavras, o pró e o faino. Faino quer dizer falar e pró quer dizer falar em nome de alguém. Então, o profeta é alguém que fala em nome de alguém. O profeta de Deus é aquele que fala em nome de Deus. Então, quando é que ele se torna profeta? Antes de formar-te no ventre materno, antes que você fosse concebido, eu conheci você. Antes que você saísse do seio de sua mãe, eu o consagrei e o fiz profeta das nações. Então você não é somente profeta meu para com Israel, mas você é um profeta meu que vai anunciar minha palavra a todo mundo. Então está dizendo, você vai falar isso ao rei, está lá embaixo no versículo 18. Eu vou transformar você numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo mundo, frente aos reis de Judá, tanto ali de Jerusalém. Os seus príncipes, sacerdotes, é o povo de Deus. Você vai falar em meu nome contra essa gente, ou melhor, dizendo para eles o que é que eles estão fazendo de errado. Você seja forte, não tenha medo. Eles farão guerra contra você, mas não vão prevalecer. Então, vejam aqui, parece-me um pouco de contradição, não é? A palavra de Deus, que é anunciada a todos, é uma palavra, assim, em princípio, rejeitada. Foi rejeitada aqui. Não vamos aprofundar outras passagens bíblicas. Aprofundada aqui, no tempo de Jerusalém, no tempo do rei Josias. Não quiseram ouvir aquilo que Deus falava. Então não foi uma rejeição ao profeta, foi uma rejeição à palavra de Deus. Hoje nós podemos dizer, nós estamos na mesma situação.
A palavra de Deus é proclamada, mas o que nós estamos vendo é um mundo que se desvia da palavra de Deus, se afasta da palavra de Deus. Melhor, condena a palavra de Deus. Aquilo que Deus está falando está errado. Não é isso? Não, isso aí já está ultrapassado. Então nós estamos vivendo uma sociedade que vai se deteriorando. Por quê? Deus não está falando? Deus sempre quis, Ele está querendo construir o reino de Deus. E o reino de Deus, como dissemos, já está contido aqui nessa segunda leitura, portanto, um ambiente de paz e de alegria. Nós estamos vivendo um mundo totalmente diferente. O Evangelho é a mesma coisa. Jesus, domingo passado, está lendo então o início do Evangelho de São Lucas, abriu o livro de Isaías e leu ali aquela passagem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, derramou óleo, me consagrou, derramando óleo na minha cabeça. Para quê? Para ser profeta. Falar o quê? Anunciar a boa nova às nações. Isso que está o comecinho do Evangelho de hoje. Então o Evangelho de hoje está continuando e Jesus então se encontra na mesma situação do profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi chamado antes que ele fosse concebido para ser mensageiro de Deus. E Jesus? Ele é a própria palavra de Deus. Quando que ele foi escolhido para ser a palavra, o anúncio do Pai? Desde toda a eternidade. O profeta Jeremias está anunciando ali a destruição da cidade e a destruição do templo. Nossa, por que ele foi dizer isso? Se esse é maldito, ele está falando contra o santuário de Deus. Por isso passou por momentos difíceis, escapou da morte por pouco. Jesus vai dizer o quê? A mesma coisa. A cidade vai ser destruída, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. Toda essa beleza do templo vai ser tudo destruído, não ficará pedra sobre pedra. Esse foi um dos motivos da acusação de Jesus. Mas está dizendo, falando de um aspecto material, que é o templo, as muralhas, as casas, mas aquilo que ele estava querendo chamar a atenção justamente é para aquilo que é fundamental. Vejam então, está no Evangelho de hoje. Jesus está anunciando a palavra de Deus. Comecinho do seu trabalho. Mas ele já tinha ido para Cafarnaum. Ele já tinha anunciado a palavra em Cafarnaum e lá ele tinha feito vários sinais. Cafarnaum fica mais ou menos 40 quilômetros de Nazaré. Nazaré está a 149 quilômetros de Jerusalém e Cafarnaum está a 190. Os senhores verifiquem isso no Google, que está ali clarinho. 190 mais ou menos. Jesus já está anunciando a palavra em Cafarnaum. Agora ele vai anunciar na sua terra. Lá na sinagoga onde ele sempre esteve. Onde ele estava todo sábado, lendo a palavra de Deus. Vejam, gente, a insistência com que a liturgia nos coloca os textos bíblicos sobre a palavra de Deus é para dizer que é o mais importante que existe. Se eu aprendo o que Deus está me ensinando, se eu conheço a vontade de Deus e pratico, o resto tudo é consequência. Então, na liturgia, na celebração da missa, essa primeira parte é muito, mais uma vez só, muito importante, porque não é a palavra do padre, é de Deus. O padre também tem que ouvir essa palavra, viver essa palavra e proclamar essa palavra. Só que dá um trabalho e a gente corre um risco enorme. E é por isso que nós somos acomodados. Preferimos ficar em casa. Para que eu vou sair? Para falar coisas. Para que eu vou no meu emprego ficar anunciando a palavra de Deus? Para que eu vou me reunir com outras famílias à noite, criando então aquilo que nós começamos já há 40 anos atrás, as comunidades de base, né? Justamente as famílias se reunindo para quê? Para ler a palavra de Deus. Hoje nós temos os grupos de vivência.
Mas quantas pessoas participam dos grupos de vivência, levam a sério, lendo, não somente lendo a Bíblia, mas lendo os livros que estudam e que explicam. Então é muito cômodo, melhor, é muito perigoso até, não é? Incomoda a gente fazer tudo isso, por isso a gente se abstém. Então nós estamos vivendo numa sociedade em que o adversário, isto é, a mentalidade contrária ao Evangelho, à palavra de Deus, está se divulgando muito intensamente. Então nós estamos vendo aí essa realidade, aquilo que está acontecendo então com o Big Brother, né? Meu Deus do céu, como é possível colocar na mente dos jovens, e as nossas famílias deixam os filhos vendo aquelas besteiras, aquelas coisas erradas, aquele modo de viver, contrários à palavra de Deus, não é do padre nem do papa, não. Então nós estamos vendo uma sociedade que vai se deteriorando, vai apodrecendo. Por quê? Porque daqui a pouco estão nascendo crianças sem pais. Porque o jovem e a jovem vão viver a sua vida sexual, porque o que tem de errado? Né? Basta usar a camisinha, como se diz por aí, pronto. Agora se não usa, depois vem a gravidez, mas o que vai fazer agora? Né? Ou vem o aborto, ou então vem a criança que não tem pai, não tem mãe. Então nós estamos vendo as consequências dessa nossa sociedade em corrupção total. Está se corrompendo, que a palavra de Deus não está sendo mais vivida ou conhecida. Então nós vemos no Evangelho de hoje um Jesus que diz que ele foi enviado para anunciar às nações, como profeta também, né? O profeta Jeremias está dizendo, com efeito eu te transformei numa cidade forte, etc., para anunciar e ao povo da terra. Há uma frase aqui, está aqui em cima. Eu te consagrei e te fiz profeta das nações. É o que Jesus está dizendo também aos seus da sua cidade. Vejam, a palavra de Deus foi anunciada tanto ali em Israel, mas no tempo do profeta Elias. Quem é que saiu beneficiado com o profeta? Uma viúva que não era dos judeus. Na cidade vizinha aqui, de Sarepta, na Sidônia, porque faltou a fé, faltou acreditar na palavra de Deus, e a palavra de Deus foi anunciada. O Naamã, o general sírio, veio lá de cima, acima de Israel, para encontrar com o profeta Eliseu. Quantos leprosos existiam, mas quantos procuraram o profeta? Um que não era judeu. Então a palavra de Deus que está sendo levada para todo mundo, mas ai de quem não aceita. Então, terminando, aquilo que é importante, e tudo está contido repetidas vezes na liturgia de hoje, veja, foi o Senhor que me mandou boas notícias anunciar ao pobre, a quem está no cativeiro, e libertação eu vou proclamar. Isso está na aclamação ao Evangelho. Na primeira leitura, então, Deus é que chamou, assim, você vai anunciar em minha palavra. O Evangelho é Jesus que está dizendo, Deus me ungiu, me consagrou para anunciar a boa nova, e depois vocês agora vão fazer isso. Isso está contido no Salmo responsorial, né? Eu vou anunciar as maravilhas que Deus... Minha boca anunciará todos os dias vossas graças incontáveis, ó Senhor. Então toca a nós agora falar. Mas quantas vezes na família os pais não falam, vem crianças para a catequese que não sabem nada da Bíblia, não sabem rezar, mas o rezar não seria tão importante quanto se eles soubessem quem é esse Jesus, quem é esse Deus Pai, o que é a igreja. E a gente vai começar a catequese daqui a pouco. Os primeiros meses realmente são meses decepcionantes, vendo uma ignorância por parte das crianças. Mas e o papai e a mamãe, o que estão fazendo? É a coisa mais importante. Da preguiça, a gente tem medo, é incômodo, mas a gente paga depois. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Momento das preces, ouvimos bem clara a mensagem. Vamos então pedir a força de Deus e o seu Espírito que Ele nos consagre e nos dê depois essa coragem para anunciar o que Ele nos encarregou de fazer. Vamos pedir ajuda. Para que escutemos a Jesus e aos profetas que Deus, por amor, nos enviou para nos ensinar os caminhos certos e não façamos como fizeram os judeus na sinagoga de Nazaré, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Nós somos hoje os profetas enviados por Deus para anunciar sua palavra de salvação na sociedade em que vivemos. Para que não tenhamos medo de cumprir a missão a nós confiada, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas nossas autoridades municipais, para que, iluminadas pelo Espírito Santo e fortificadas pela força divina, trabalhem de tal maneira que os apucaranenses se sintam seguros, alegres e felizes, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que não faltem aos apucaranenses o trabalho, a educação, a saúde, a segurança, elementos básicos da sociedade humana, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos pioneiros de nossa cidade que doaram suas vidas, tempo e talento para a construção de nossa sociedade. Muitos já se foram para a eternidade. Para que Deus os recompense pelo que fizeram e seus exemplos sejam seguidos por nós, que devemos continuar a missão que eles iniciaram, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos todos juntos, número 15. Que maravilha, Senhor, estar aqui. Sentir-se igreja reunida a celebrar, apresentando os frutos do caminho, no pão e o vinho, ofertas deste altar. Benditos sejais por todos os dons, benditos sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Que grande bênção servir nesta missão, missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se igreja, formar comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito,
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar. Acolhei-as com bondade, a fim de que se torne o sacramento da salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário em nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. E ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura, possuindo os bens, possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Celso Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Nos lembramos então de Maria Aparecida da Silva Almeida e Pedro Ravaneda, ambas de 7º dia. Também João Agostinho Parra, filho, falecido sexta-feira. E falecidos Antônio de Oliveira e Alberto Tosini, 6º mês. E de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Corpo e sangue de Cristo.
O amor não para em fronteiras, nem se esbarra em maneiras. Faz muito mais que pensa, supera qualquer diferença. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Aleluia. Na vida humana quem entende que a fé só não basta. Aleluia. Foi próximo aquele que faz a caridade, que ama e sabe onde encontra a necessidade. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Aleluia. Na vida humana quem entende que a fé só não basta. Aleluia. Próximo aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra a necessidade. O amor não reconhece idade, respeita as realidades, socorre a meio da vida. A justiça tem nele guarida. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Aleluia. Na vida humana quem entende que a fé só não basta. Aleluia. Próximo aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra a necessidade. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Aleluia. Na vida humana quem entende que a fé só não basta. Aleluia. Próximo aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra a necessidade. O amor muita ação exige, decide com ternura e não se omite, constrói, alimenta e educa, com carinho acolhe e escuta. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Aleluia. Na vida humana quem entende que a fé só não basta. Aleluia. Próximo aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra a necessidade. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Aleluia. Na vida humana quem entende que a fé só não basta. Aleluia. Próximo aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra a necessidade. O amor não para em fronteiras, nem se esbarra em maneiras. Faz muito mais que pensa, supera qualquer diferença. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Na vida humana quem
aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra necessidade. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Na vida humana quem entende que a fé só não basta. Aleluia. Próximo é aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra necessidade. O amor não reconhece idade. Todos cantando. E respeita as realidades, socorre a prima e da vida. A justiça tem nele guarida. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Na vida humana quem entende que a fé só não basta. Aleluia. O próximo é aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra necessidade. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Na vida humana quem entende que a fé só não basta. Aleluia. Próximo é aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra necessidade. É Cristo quem traz esse amor que nunca se afasta. Na vida humana quem entende que a fé só não basta. Aleluia. Próximo é aquele que faz a caridade, que ama e serve onde encontra necessidade. Oremos. Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queiram sentar-se rapidinho. Nós estamos então celebrando o aniversário da cidade, 72º aniversário de emancipação política. Tivemos a festa no dia 28, ontem a corrida. Atrapalhou um pouco, mas não tanto. O silêncio foi muito bom. A gente agradece então ao pessoal organizador aí da corrida, que respeitando o nosso horário, então, nesse momento, nós pudemos rezar. Depois teve um casamento, aí houve realmente um problema bastante sério. Agora, às 19h30, nós teremos a missa, então, de ação de graças por esse aniversário. Depois de amanhã, dia 2, nós começamos a novena em preparação para a festa da padroeira. Dia 2 é o dia de a gente abençoar as velas. Por quê? Porque no dia 2 vai fazer 40 dias que Jesus nasceu. Então, no 40º dia, os pais deveriam, no nascimento do menino primogênito, os pais deveriam ir a Jerusalém e consagrar o menino ao Senhor, junto com a purificação da mãe. E é isso que Maria e José fazem no 40º dia, que vai acontecer então depois de amanhã, no dia 2. E quando chegam lá no templo, o Simeão, que pega o menino Jesus no colo e diz: agora, Senhor, o Senhor pode levar o vosso servo em paz,
porque meus olhos viram a vossa salvação, a luz que enviastes para os povos. Então, por isso o dia da luz, por isso o dia da vela. Nós estamos com as velas acesas aqui justamente por causa disso. É Jesus que está presente, é Ele que celebra, é Ele que fala. Então, onde está a vela, estamos representando, estamos querendo simbolizar através de sinais a presença de Jesus. Então, no dia 2, a bênção das velas. Quem quiser, então, a vela abençoada, venha. No dia 3 é festa de São Brás com a bênção da garganta. E depois, os outros dias, os senhores têm, então, toda a programação no Comunicando. Nós mandamos fazer 3.000 comunicandos para que os senhores possam ter em casa toda a programação. Então, aí está a bênção da garganta na quarta-feira, quinta-feira a bênção das mães que estão em gestação, na sexta-feira a bênção das famílias, no sábado bênção da casa, abençoando as chaves, no domingo a bênção dos jovens e dos trabalhadores, na segunda-feira a bênção dos alimentos, na terça-feira, dia 9, que é carnaval, a bênção dos doentes, na quarta-feira, que é dia de cinzas, nós vamos abençoar a água. Então, na quarta-feira, nós teremos esses dois ritos, a bênção da água, e pode levar para casa a água que a gente já estamos recebendo da Sanepar, e também a imposição das cinzas, quarta-feira. Na quinta-feira, então, melhor isso na quarta, e na quinta, nós estaremos celebrando, então, a festa de Nossa Senhora. Às 10 horas, a consagração das crianças, e à noite, a missa celebrada e a procissão. Então, levem o comunicando para casa, vejam, tomem nota, e depois venham rezar conosco. É uma novena da padroeira da nossa paróquia da Catedral, da nossa cidade de Apucarana, da nossa diocese de Apucarana. Vamos rezar e vamos então pedir a nossa proteção. Aí já está preparado já a gruta para a celebração então deste aniversário, desta festa de Nossa Senhora. Crianças? 33 crianças, olha só. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Deixem os folhetos na ponta dos bancos e vamos então nos preparar para a missa futura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A missa terminou. Uma boa noite a todos. Nos veremos na novena. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. É às 9 horas, às 19 horas. Agradecemos a todos que nos acompanharam através da Rádio Água Viva, RTV, canal 38 e pela internet. E desejamos a todos um bom início de semana. Que Deus os abençoe. Ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como um bronze que soa em vão, se eu não